Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Espero que esse vídeo encontre todos com saúde, com serenidade, com algum equilíbrio nesse momento difícil. Nós sabemos que estamos todos passando por essa situação e a ideia justamente da manutenção do curso é para que a gente possa, de algum modo, participar dessa aventura juntos com todas as dificuldades que ela implica. Quero agradecer a todos vocês, os 16 que mandaram as suas respostas e perguntas. Acho que seremos nós a turma. O Alder, a Lisa, a Maria Carolina, o Henrique, a Carolina, a Xen, Diana, Leila, Caroline, César, Ana Magda, Mariana, Matheus, Rodrigo, Wellington, Victor. Espero que vocês estejam todos bem. Em relação às perguntas que foram feitas, eu tentei reuni-las em alguns blocos. Eu vou gravar uma primeira resposta para vocês e depois, se vocês não se sentirem contemplados com a resposta, me escrevam uma mensagenzinha e eu respondo a vocês mais especificamente se tiver algo que ainda não ficou claro, tá bom? Eu peço desculpas pela minha voz, eu acabei de me manifestar agora diante da demissão do ministro Mandetta e, além de bater panelas, eu não resisti, acabei também soltando um pouco a voz e agora estou pagando o preço por isso. Bom, paciência. As perguntas do Alder, da Lisa e da Maria Carolina, elas guardam algo muito importante em comum, que é uma centralidade de uma discussão na qual se leva em conta a questão do significante, que pode ser tanto pensado ou nomeado dessa forma, como também nomeado como figura de som. Eu acho importante esclarecer uma coisa, que é o seguinte: quando a gente pensa de fato nessa predominância ou centralidade da dimensão significante na construção do discurso poético, isso é algo que está, digamos, bastante consolidado nos estudos e nas reflexões sobre o poema há bastante tempo. E é óbvio que, na hora de se traduzir poesia, muito dificilmente o significante vai passar desapercebido. Então, nesse jogo do que o Valéry chamou que seria essa hesitação entre o som e o sentido, no fundo essa palavra hesitação ela precisa ser bem entendida. A hesitação não é uma dúvida, a hesitação ela é uma bivalência, ela é uma tensão que se produz entre esses dois elementos, e eu acho que a ideia da palavra hesitação é de pensar que, na verdade, a gente está diante de uma dinâmica. Eu acho que essa é a ideia central que está em jogo colocada aqui. E é óbvio que nessas hierarquizações, essa que é um ponto fundamental do texto e que foi lembrado por alguns de vocês, essa hierarquização entre esses elementos, ela não é estática, ela é dinâmica. Ou seja, num determinado verso, numa determinada passagem, num determinado momento, um aspecto significante pode ser mais importante do que um aspecto sonoro. E vai vir justamente dessa capacidade, desse olhar, dessa observação do tradutor em saber, em função do seu projeto tradutório, se vale mais a pena investir ou priorizar um desses elementos num momento específico, em função também dos recursos que a língua permite, porque justamente uma das coisas interessantes desse nosso curso é que nós temos vários tradutores e estudantes, pesquisadores, vocês, que na verdade não trabalham com línguas latinas ou com línguas europeias, que trabalham com línguas como o árabe ou como o chinês e o coreano, que são línguas ou o hebraico, que trazem problemas e questões muito mais delicadas, não só por questões linguísticas, como por questões culturais também. Então é claro que, na hora de se pensar numa tradução para essas outras línguas, a gente tem que imaginar
que essas traduções elas vão vir acompanhadas de uma série de paratextos. E nesses paratextos, que são as introduções, eventualmente notas de pé de página ou notas de final de publicação, nas quais essas dificuldades vão ser explicitadas. Eu acho que essa é uma questão fundamental que se coloca para a tradução de poesia. Mas, de fato, não considerar a dimensão significante na tradução de um texto qualquer, e mais especificamente num texto poético, é um problema. Um problema, sobretudo, pelo fato de que essa é uma das dimensões fundamentais na constituição do próprio texto poético, do próprio modo de funcionamento do poema. Espero ter respondido ao Alderlisa Maria Carolina um pouco a pergunta de vocês. Se ainda ficou alguma coisa não muito clara, vocês me escrevam, por favor. A pergunta do Henrique, da Carolina e da Xenxen, elas, na verdade, desculpa, a pergunta do Henrique e da Carolina, elas também tocam nesse ponto, nesse aspecto, mas pelo outro viés, pelo viés do semântico. Em que medida é possível se basear no semântico para traduzir um texto poético? Essa é a pergunta do Henrique. Eu acho, pessoalmente, que o desconhecimento da dimensão semântica, ela inevitavelmente leva a um jogo tradutório menos fino, menos sofisticado. A gente tem que partir do seguinte pressuposto: quanto mais informação a gente tiver sobre o texto, sobre a historicidade desse texto, sobre o contexto de produção desse texto, os modos de circulação desse texto, sobre a recepção desse texto na cultura de partida e na cultura de chegadas, são sempre elementos que vão acrescentar algo importante nesse trabalho. Porque justamente a Xenxen, a Diana e a Leila, elas tocaram nessa questão da intenção, da subjetividade e do gosto pessoal, da intenção do autor, por um lado, e da subjetividade do gosto pessoal do tradutor, para lidar com esse texto e qual é a importância dessas dimensões na hora de se traduzir o texto. É óbvio que toda tradução ela passa por um corpo, e esse corpo ele tem uma subjetividade, que é a dessa do tradutor, ou seja, há uma pessoa por detrás dessa tradução. E desconsiderar que haja uma pessoa, seja por detrás do texto original, seja por detrás da tradução, foi um desejo de objetividade que acompanhou, que orientou as reflexões sobre o próprio texto poético e sobre o texto literário ao longo dos anos. E, sobretudo, isso com o estruturalismo nos anos 70 se torna uma questão, de fato, central, o desejo de apagar esse desejo do autor e essa intenção do autor e tentar ser o mais objetivo possível, porque a busca era justamente de construção de uma ciência da linguagem. Uma busca, aliás, que continua e que produziu uma série de resultados muito interessantes. Basta ver toda a potência crítica e teórica da linguística como um todo e do estruturalismo. Mas, no caso da tradução de poesia e da tradução em geral e dos estudos literários, nós hoje não precisamos mais necessariamente operar numa lógica que seja uma lógica excludente, de dizer, ora, eu não vou considerar a subjetividade, eu não vou considerar a intenção. Mas o importante é qualificar essa subjetividade e qualificar essa intenção do autor do texto original ou a subjetividade e a pessoalidade do tradutor, contextualizar isso da maneira mais fina e complexa possível. Ou seja, não ficar preso a um biografismo simplório ou raso
e querer explicar o poema só por um mal de amor ou algo do gênero, ainda que eles não sejam irrelevantes no momento de se fazer um determinado tipo de análise. Então, isso também depende do tipo de público que você visa na hora que você traduz. E o tipo de leitura que você faz do que poderia ser uma intenção ou uma pessoalidade. Então, se você leva em conta que essa pessoalidade ela não é algo que se resume a um indivíduo ou a uma subjetividade, mas que essa subjetividade ela está implicada, ela está tensionada dentro de uma historicidade, eu acho que aí a gente tem muito a ganhar pensando dessa forma, ou seja, você não desconsidera a pessoa, mas você pensa a pessoa num contexto mais amplo, que é o contexto de circulação de obras num determinado momento, o fato dela estar ou não alinhada com uma determinada estética, o fato dela produzir ou não produzir uma poética própria e o papel da tradução dentro dessa sua poética própria. Eu acho que isso tudo são questões extremamente relevantes na hora de se pensar a tradução da poesia. Agora eu vou para umas outras questões um pouco mais pontuais para depois tentar chegar numa questão mais ampla. A Caroline fez uma pergunta sobre se eu poderia precisar um pouco o que seria uma tradução mais didática. No caso, ela está se referindo aqui à maneira como eu nomeei a tradução do Schwartz comparada com a tradução do Haroldo de Campos. No caso, o uso do termo mais didática aqui se deve até a um próprio desejo de quem produziu. Ou seja, a gente pode dizer sim que o trabalho do Haroldo de Campos e do Augusto de Campos ele tem uma dimensão didática, aliás, como vocês leram no texto da Ana Cristina César, na hora que a Ana Cristina César vai falar do Augusto de Campos, ela nomeia essa tradução de didática. Mas o modo como ela usa o termo didático é um didático pensado assim, no sentido de uma política de formação de um certo gosto no leitor. No caso do didático do Schwartz, é mais no sentido de produzir um texto crítico para fins universitários. O fim último das traduções do Haroldo de Campos não era dar acesso a um texto para um público universitário, mas era a formação de um gosto estético de maneira mais ampla. Por isso que eu usei o termo didático aqui, mas talvez eu poderia ter usado um termo mais preciso, como, por exemplo, mais acadêmica, ou mais voltada para um público acadêmico, para evitar essa ambiguidade que aparece aqui na maneira como eu uso o texto didático. Agradeço a Caroline por me ajudar a repensar também esse contexto. O César me fez uma pergunta a respeito dos interpretantes textuais. O César ele trabalha com poesia chinesa, então é óbvio que no caso dele ele se pergunta se uma consciência ou um trabalho sobre esses interpretantes textuais permitiriam uma tradução mais ou menos estrangeirizante. Eu acho que aí mais uma vez a gente tem que parar para pensar o seguinte: qual é a função dessa nossa tradução? Ela visa que público? Em função dessa clareza em relação a isso, a gente pode afinar os nossos instrumentos para tentar entender qual seria o alcance desses interpretantes textuais. Eu acho que, não sei, César, se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu acho que, de algum modo, ela conversa também com a pergunta, uma parte da pergunta feita pela Mariana, que também toca nesse aspecto da estrangeirização e domesticação, que é uma discussão que foi colocada desde o início, tá? De algum modo aparece no Cícero, depois a retomada pelos românticos, é o famoso texto do Schleiermacher, uma síntese bastante importante e retomada dessa discussão, que depois ganhou uma nova camada
com as posições do Antoine Berman e do Venucci, que também valorizaram esse desejo, essa ideia de estrangeirizar a língua de chegada, e esse uso, essa citação sistemática do trabalho do Roderlin também a respeito, é algo que não pode ser desconsiderado. Mas eu acho que, no fundo, o que é mais importante a gente ter em mente aqui é que esses, toda tradução, por mais estrangeirizante que ela seja, ela inevitavelmente guarda uma dimensão domesticadora, porque a estrangeirização extrema é você ler o texto no original. A partir do momento que você decide traduzir, você já está operando uma certa domesticação de alguma ordem. Em alguma instância você necessariamente está domesticando o texto. A questão, eu acho, que se coloca é o seguinte: qual é o seu objetivo ao decidir, por exemplo, estrangeirizar? É produzir esse estranhamento, mas qual é os limites desse estranhamento, caso você queira ainda operar dentro de uma lógica da legibilidade, sobretudo quando você está trabalhando com línguas muito diferentes? Eu acho que isso é uma questão importante que fica aí, e a resposta não é simples. A resposta não é simples, porque justamente ela vai depender sempre do contexto, do grau de liberdade do tradutor. Ele está fazendo um trabalho porque ele quer, ou ele está sendo pago para fazer aquele trabalho? Em que medida ele já é um tradutor conhecido? Ele foi contratado porque as pessoas querem um determinado tipo de tradução que se vincula àquele autor ou àquela estética, ou não? Então, acho que ficam aí essas questões, porque, no fundo, as respostas para essas perguntas não são respostas simples. Tanto é que existe todo um campo que desenvolve respostas, e essas respostas vão se adequando ao momento histórico, ao contexto da reflexão e à realidade do sistema literário, no caso, de recepção dessas obras, e do lugar que esses tradutores ocupam, e que os autores que eles escolheram traduzir também já ocupam ou não ocupam dentro do sistema. É, bom, eu não sei se eu consegui responder muito bem para vocês, César, Mariana. Se ficar alguma dúvida nesse sentido, vocês também me escrevam, não hesitem. É, a Ana Magda fez uma pergunta sobre. Na verdade, ela fez um comentário bastante interessante, que é de identificar que no Haroldo de Campos há uma preocupação em definir o modo ou o grau de traduzibilidade de um poema. E isso leva justamente a gente se perguntar em que medida o poema é traduzido ou não. E ela diz que é interessante notar que nessas abordagens ditas textuais, que eu chamei de textuais, vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, nessas abordagens ditas textuais, nós temos não temos mais essa preocupação de falar, ou de concentrar o discurso e a reflexão em cima dessa ideia da intradutibilidade. Ou seja, me parece, lendo, eu não tinha parado para pensar nisso nesses termos, mas lendo a pergunta e as colocações da Ana Magda, ficou assim claro para mim que, no fundo, parece que o Haroldo de Campos já tinha resolvido, em grande medida, esse problema, e que os outros autores já podiam operar a partir dessa ideia básica de que o que você faz quando você traduz poesia, você transcria. Você não tem o mesmo tipo de preocupação que você tem quando traduz um manual de funcionamento de um micro-ondas. É claro que o grau de trabalho sobre a linguagem que existe dentro do texto literário é muito mais sofisticado do que o trabalho que a gente encontra sobre um texto técnico. No caso, me parece, sim, concordo com a Ana, quando ela diz que
de algum modo, essa ideia da intradutibilidade, ela está vinculada a uma ideia romântica de original. Ou seja, você tem qualquer coisa que você faça com aquele texto, você está distanciando ele de uma condição, de uma situação original. A gente sabe que a discussão sobre a originalidade, ela já foi muito vista, revisitada, e ela não me parece hoje ser mais tão relevante, até porque mesmo a matriz a partir de onde você parte para traduzir um texto, ela determina às vezes uma ideia de texto de partida que se opõe à ideia de original, justamente porque esse texto de partida a gente não necessariamente é, vincula ele a uma origem primeira, até porque muitos textos, como sabemos, os gregos, por exemplo, chegaram a nós através de traduções feitas para outras línguas ou manuscritos conservados em bibliotecas, mas já produzidos muitos anos, séculos depois da suposta data dos originais que se perderam e aos quais não se tem mais acesso. Então fica aí um pouco essa colocação sobre o original. Se vocês quiserem depois discutir um pouco mais esse assunto, podemos voltar a ele no, em conversas mais pessoais, em e-mails direcionados diretamente a mim. Tem algo muito interessante nas perguntas do Rodrigo, do Wellington e do Victor. A gente praticamente encerra a nossa reflexão aqui tentando responder essas três perguntas. Depois tem uma última perguntinha no final, a qual a gente vai voltar um pouquinho também. O Rodrigo, ele traz uma questão muito interessante, que ele diz que ele nos pergunta, e ele se pergunta também, claro, imagino, se vale considerar semelhanças entre os projetos ditos criativos, como os dos poetas concretos, e esses outros projetos mais semióticos, se não seria possível vinculá-los de algum modo. Me parece que sim, claro. Eu acho que, inclusive, Rodrigo, você tem aí um trabalho belo pela frente, é, 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 porque eu acho que o criar teorias mais integradoras que vejam como é que as coisas se vinculam é, é fundamental. Eu acho que o Wellington, quando ele nos pergunta, ele primeiro nota que existe muitas referências dentro do pensamento do Haroldo de Campos sobre o que seria quer dizer, ao falar do seu projeto de transcriação, ele faz muita referência ao texto, ou seja, há uma dimensão textual fortíssima na reflexão do, do Haroldo de Campos, assim como há nas abordagens que eu chamei de textuais. E a pergunta que fica então é o seguinte: será que o Haroldo de Campos também não seria uma abordagem textual? Qualquer abordagem de um texto poético, em última instância, ela é textual. Afinal de contas, a gente está operando com textos. Inclusive, até tem uma discussão mais de fundo que é colocada, que é o seguinte: em que medida interessa aos estudos da tradução o uso do termo tradução sem que ele se refira a um texto? Vou dar um exemplo. Você diz o seguinte: existe um ritual dos índios Kaxinawá na floresta. Você vai traduzir este ritual para a nossa cultura, usando os termos da ciência com os quais a gente está acostumado. É um uso possível do termo tradução. A gente pode dizer também que, em última instância, a própria linguagem traduz um entendimento de mundo pelos homens. E essa é a dimensão básica, a ideia básica, o princípio organizador de toda uma dimensão da filosofia que é a própria hermenêutica. O termo traduzir e interpretar em grego, eles têm a mesma etimologia. Então eu acho que vem de Hermes, de hermenêutica mesmo. Eu não sei exatamente como se diz em grego,
mas a matriz é a mesma. Então, me parece que sim, o uso do termo textuais para falar dessas outras abordagens talvez não tenha sido uma escolha muito feliz da minha parte. Talvez fosse mais prudente tentar chamá-los de projetos de eh, abordagens com uma sistemática semiótico-textual, uma dinâmica semiótico-textual. Porque grande diferença que existe, no meu ponto de vista, no meu entender, entre o projeto do Haroldo de Campos e o projeto do Mário Laranjeira, do Visioli e do Paulo Henriques Brito, é que, diferentemente do Haroldo de Campos, os três eles são mais sistemáticos, eles buscam uma hierarquização dos elementos mais complexa, sobretudo no caso do Visioli e do Mário Laranjeira. Me parece que eles querem tornar esse complexo mais operacional, como complexo. Já no caso do Haroldo de Campos, ele tem um projeto estético, claro, dele, que também existe no Paulo Henriques Brito, mas ele é menos, é, 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 como eu poderia dizer, determinante do trabalho que ele faz como tradutor. Ele não produz grandes prefácios explicativos dentro dos próprios livros, ele separa um pouco os livros que ele produz como tradutor, que tem sempre prefácios bem curtos, e os textos teóricos dele. Diferentemente do Haroldo, que acaba produzindo um livro como aquele da tradução de Goethe, em que o tamanho da, da parte teórica do ensaio ele é maior até que a própria tradução. E a própria maneira como são colocados os nomes na capa. A gente nota que nas traduções de poesia que Paulo Henrique Brito faz, o nome do autor está sempre muito mais em destaque que o nome dele. No caso dos irmãos Campos, muitas vezes o nome deles até ocupa mais espaço do que o nome dos próprios autores, que às vezes aparece até um pouco diluído em termos como Malarmargem, para falar do Mallarmé, que foi a primeira publicação que o Augusto de Campos fez, tinha esse nome, antes deles fazerem a antologia completa. Então a gente tem essa distinção, e o termo textual ele apareceu aí para mim como uma possibilidade de estabelecer alguma distinção, mas de fato talvez ele não seja um termo muito feliz, até porque o Jacobson e toda essa discussão da relação entre linguística e poética, ela é matricial tanto para o Haroldo de Campos quanto para esses outros três autores aqui referidos. O Victor fez uma pergunta muito interessante que, de algum modo, retoma o que o Rodrigo e o Wellington estão trazendo, porque ele se pergunta quais são as consequências de uma tradução mais literal e ou semântica, de um lado, e uma tradução mais formal, de outro lado. Ora, as consequências, no caso do Brasil, a primeira delas é o seguinte, é que como há uma adesão coletiva em torno da ideia de uma tradução mais formal, você fazer uma tradução mais semântica, consequentemente, vai produzir no seu público um estranhamento. Porque no Brasil, como diz muito bem o André Lefebvre, naquele livro dele sobre a manipulação da fama literária, que todas as culturas têm seu status quo, as suas poéticas dominantes. E é nessa poética dominante que é colocada por esse status quo que nós, a partir dela, que nós avaliamos o que é feito e as traduções, a própria produção de poesia também acaba de algum modo sendo vinculada a isso. Mas no caso da tradução de poesia,
uma coisa mais prosaica, uma escolha por uma poética mais prosaica já foi absolutamente absorvida, inclusive hoje ela se tornou dominante. Mas na tradução de poesia ainda domina essa visada mais formal em torno do poema. E é claro que isso não é algo para ser jogado fora, mas que pode ser nuançado, pode ser complexificado. Eu gosto muito da ideia da existência de uma heterogeneidade de instâncias ou dinâmicas normativas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é o seguinte: dentro desse complexo que forma o poema, há essa dimensão mais textual, que é interna ao poema, e há uma dimensão também mais contextual, mais histórica, mais situacional, que também pode implicar ou abarcar uma dimensão mais subjetiva e mais pessoal. Então, eu acho que talvez o, a, uma das consequências mais interessantes dessa dominância da tradução formal no Brasil é que ela construiu uma base semiótico-textual muito consistente para informar os tradutores e, por outro lado, ela acabou servindo de chão, de base, para que a gente pudesse desenvolver outros modos de olhar, mas sempre em relação, em tensão, produzindo contrapontos a partir desse grande status quo, dessa poética do traduzir brasileira, em que a dimensão significante ocupa um lugar tão central. O que é muito diferente, por exemplo, da tradução de língua hispânica, onde é muito mais comum encontrar traduções mais semânticas de textos acompanhando um original. E aí sim teria uma função mais acadêmica ou mais didática, nesse sentido que é o sentido que é dado pelo Schwartz a isso. Então, as discussões que são propostas na aula 2, elas são um pouco derivações ou consequências da força teórica também criativa dessa dominância das propostas mais formalistas, entre aspas, que dominam no Brasil. E tem uma última pergunta que foi feita pelo Matheus a respeito de um projeto que eu venho desenvolvendo de traduções mais livres do Baudelaire. E eu chamei essas traduções, brincando com a ideia da transcriação, chamei elas de transpiração. E nesse caso, eu acho que, de fato, o objetivo aí sim um olhar de poeta sobre esses textos, já não é mais o olhar do professor, um olhar de poeta com um intuito mesmo de produzir uma poesia em relação, mas aí uma poesia própria. Uma poesia própria, inclusive, nessa conversa, muitas vezes, se eu me contraponho, eu até produzo deslocamentos importantes em relação àquilo que o próprio Baudelaire pensa e coloca na sua estética, como intenção, como realização mesmo. E aí, no caso, a gente já sai da esfera mais de um desejo de adesão a um projeto poético de um determinado autor, e sim de partir dele para produzir uma nova poesia, que é uma tendência bastante atual nesse momento do Brasil. A gente encontra vários poetas, vários escritores que têm explicitado essa prática, que é uma prática tão antiga quanto o próprio dizer o mundo. Não por acaso a gente vê todo o mundo clássico se fundar em cima de uma retomada e uma reapropriação de referências antigas, seja as referências egípcias na Grécia, seja as referências gregas no mundo latino, seja as referências latinas no classicismo francês, por exemplo. Imagino que isso se repita também em todas as grandes línguas, culturas do mundo, com as suas especificidades, é claro, as quais, inclusive, vai ser interessante, vamos poder entrar um pouco em contato com elas
nas aulas seguintes. Então, meus queridos, espero ter respondido as perguntas de vocês. Se ficaram dúvidas ou novas perguntas surgiram a partir do que foi colocado aqui, me mandem uma mensagem e continuamos a nossa conversa. Tudo de bom para todos.